Estamos falando sobre considerações para um bom sono. E aqui, especificamente, gostaria de falar sobre a questão da rotina de manhã. É simples, não é um pouquinho mais simples, na minha opinião, do que à noite. Mas, começando pelo horário, é importante que seu bebê acorda cedo. E acordando cedo, vai dormir mais cedo também. Na minha experiência, isso muda um pouco da idade do bebê. O primeiro mês vai dormir o dia e a noite inteira e só acorda para mamar e talvez fica, mais para um mês, fica um pouquinho mais acordado. Mas o primeiro mês está dormindo muito. Então não tem tanto essa rotina, apesar de que você vai ver que tem hora que acorda de manhã e tem hora que dorme à noite, mas não é tão definida a questão de quantas horas isso e aquilo. Mas a partir de um mês começa a ficar cada vez mais, principalmente lá para 2 meses também. É importante que o bebê acorda cedo e eu vejo geralmente que tem 12 a 13 horas que o bebê fica, que é como se fosse de dia, e 12 a 13 horas que fica à noite, certo? Na verdade, umas 12 horas à noite. Então, vamos dizer que o bebê precisa dormir por algum motivo, dependendo da hora de comer e tal, de jantar. Mas vamos dizer que o bebê precisa dormir umas 9 horas. Eu acordo o bebê até 8 horas, entendeu? Se o bebê precisa dormir umas 8 e pouco, eu acordo umas 7 e pouco, geralmente umas 13 horas antes. Como eu falei, isso quando é recém-nascido não é tanto uma regra, mas já seguindo desde pequeno uma rotina de noite e de dia e não fica tudo uma coisa só, ajuda, porque daí com 2 para 3 meses, daí você não tem que mudar algo que já está sendo bagunçado. Então, eu acordo o bebê entre 7 e 8 horas, independente de ser de semana, fim de semana. Mas o que às vezes define esse horário é algum fator externo, como por exemplo creche, ou seu horário de trabalhar, etc. Mas sempre acordo o bebê no mesmo horário, com uma variação máximo de uns 30 minutos. Essa é a minha sugestão. Também, eu gosto muito de deixar o bebê num ambiente particular dele, desde que nasce. Eu sei que alguns pais optam por não fazer isso, não tem problema, embora teria que ter uma mudança daqui a alguns meses para conseguir ter um bebê que dorme a noite toda, certo? Recém-nascido não, mas daqui 2, 3 meses você tem que lembrar, se você não separa os ambientes de sono, tem algumas considerações que você vai sofrer um pouco mais pra frente, porque em algum momento da vida do seu bebê você vai separar os ambientes, seja com 3 dias, 3 meses, 3 anos, mas em algum momento vai, não vai? Tá, então acorda cedo, o bebê acorda 7 para 8 horas é o ideal. Não deixar esse bebê dormindo muito tarde. Mãe ou pai gosta de dormir até tarde? Eu já chego lá. Tem uma questão que se você seguir essas orientações ajuda, tá? Mas primeiro, acordou cedo, dependendo desses fatores que definem que hora que o bebê vai acordar, como creche, etc. Eu entro no ambiente, eu abro a porta do bebê com um sorriso no rosto, sem celular, sem outras coisas, sem distração. Eu entro e já sorrindo, alegre, bom dia, meu amor, dá beijo, como dormiu, ai que saudade de você, etc. Eu tiro o bebê do berço quando eu já terminei com o berço, dependendo da idade do bebê, se for muito novinho, geralmente vai querer mamar primeiro porque já tá com fome, já tá resmungando. Então eu trato, não tem uma regra aqui, eu trato a prioridade com prioridade. Então se tá com fome, se tá chorando por fome, a não ser que esteja com fralda cheia de cocô, eu dou mamar primeiro, principalmente se for muito novinho, porque tá com fome mais frequente, né? E também porque não segura a mamadeira. Mas isso também se você dá peito, então você é obrigado a tirar o bebê do berço para dar mamar. Então, quando for muito novinho, muitas vezes vem mamar primeiro, depois eu volto pro berço, se eu já troquei fralda ou não, às vezes eu troco agora, e eu troco a roupa do bebê para pôr roupa de dia. Mesmo que for bebezinho, eu gosto de separar, tem roupa de noite e roupa de dia, certo?
E beleza, daí deixei o ambiente do berço, de preferência, principalmente quando começa a ficar cada vez maior, eu termino o ambiente do berço para já pegar no colo e já sair do quarto. Agora é de dia, você vai mamar agora, ou se já mamou por prioridade, né, trocou roupa agora, vamos sair do berço e vamos para o ambiente de dia. E assim é a rotina de manhã. Se o bebê já entrou o alimento com o bebê, né, daí beleza, a partir dos 6 meses, daqui a pouco você já vai começar a dar alimento pro bebê, né, mas tudo isso fora do quarto. E o que eu queria falar um pouquinho mais é essa questão da porta, de entrar na porta, o ambiente do bebê, e os pais que preferem não separar os ambientes de sono quando é pequenininho. Eu não estou certo e você errado, não é assim, tá? Eu não sou dona da verdade. Eu só descobri o que é mais fácil, principalmente para quem não tem, eu não tenho licença maternidade, eu não tenho empregada, diarista, não tenho nada disso. Eu faço tudo em casa. Meu marido, obviamente, me ajuda com muita coisa, mas é só a gente aqui de casa. Não tenho ajuda externa, não tenho parente que ajuda com os bebês. Minha família inteira é dos Estados Unidos, sempre foi. Minha irmã veio pela primeira vez em janeiro de 2020 para passar 7 dias aqui, nunca tinha vindo. E meus pais vieram uma vez em 2006, passaram 2 semanas e foram. Então eu não tenho essa ajuda. Meu marido tem um pouquinho de família, embora seja família pequena, não mora muito próximo da nossa casa, mora no outro lado da cidade, e a mãe dele não tá bem, não tem a força física, ela tem alguns problemas de saúde, não pode pegar no colo. Então a gente tá meio que sozinho nessa, a não ser por um vizinho ou outro, uma amiga ou outra minha que me ajuda de vez em quando. Mas de forma geral, estamos sem essa rede de apoio, a não ser que precise de alguma coisa e daí eu peço um pouco de ajuda. Então é importante para mim isso, porque senão eu não consigo funcionar da forma que eu preciso. Trabalhar, produzir, cuidar da casa, estar bem. E eu faço isso, não faço isso por, assim, uma vez e passo anos sem beber. Eu faço isso sempre. Sempre. Então, para mim, eu vejo como é mais necessidade. Você não quer separar os ambientes de sono logo cedo? Tudo bem. Não tem problema na teoria, embora pode ser mais difícil você conseguir esse ciclo de sono a noite toda. Eu acho muito difícil, mas eu acho que se você conseguir aplicar todo o resto, é bem possível que você consiga, tá? Eu nunca fiz, mas é possível. Mas um dos motivos principais que eu gosto que, pelo menos com 2 para 3 meses, os pais decidem colocar o bebê em outro ambiente, eu acho muito importante por causa dessa questão da porta. Porque o que acontece? É uma coisa o bebê acordar, é outra coisa levantar. Vou te explicar. Principalmente, mãe, você não gosta, eu não sou muito de manhã, tá? Eu não gosto de acordar cedo, mas é uma realidade minha, por causa dos bebês. Mas eu consegui adaptar isso para a questão da porta e a questão que eu entro. Tem um horário do dia que eu entro no quarto, e antes desse horário o bebê já acordou. E ótimo que acorde mesmo. Acordou por quê? Porque eu coloquei no horário certo à noite, sabendo que vai acordar naquele horário de manhã, mas eu não levanto o bebê naquele horário de manhã. O bebê vai me esperar. Obviamente, eu não deixo o bebê chorando. Se o bebê acorda de manhã chorando, tem um motivo e eu sempre entro, mesmo que seja antes desse horário. Mas é muito, muito, muito raro. Claro que eu tô falando de bebê um pouquinho maior, vamos dizer 6 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses principalmente, vixe, daí agora já fica fácil. Mas quando for recém-nascido, isso é menos definido, tá? Mas eu faço desde recém-nascido para não ter nenhum problema e nenhuma adaptação, porque já é natural, porque sempre foi assim. Entendeu a diferença? Eu não crio uma situação que causa um problema que depois tem que resolver. Eu já nunca tive aquele problema, porque sempre fui dessa forma. Agora, se você insiste que você gostaria que o bebê dormisse no mesmo ambiente de sono que a mamãe, na teoria não tem problema, você não tá, você tá cuidando do bebê da forma que você acha melhor. Mas de preferência, se conseguir separar esses ambientes até 2, principalmente 3 meses de vida, é o ideal para não ter um problema que depois você tem que resolver. Certo? Daí o que acontece? Você entra no quarto do bebê, abre a porta, agora levantou. Então é um horário o bebê acordar,
até mesmo a mamãe acordar, né? E é outro horário, bebê levantar do berço. Então vamos dizer, não tem questão de creche, não tem questão de coisa que, por exemplo, vai diferenciar esses horários. Vamos falar que esse bebê, né, novinho ainda, não está indo na creche, mamãe, né, ou trabalha home office, ou está em casa de manhã, coisa assim. E bebê acorda cedo, até baseado naquele horário que é ideal, né, 7, 8 horas. Vamos dizer que 7h30 o bebê geralmente acorda. Mas fica ali esperando a mamãe acordar, ou levantar, vamos dizer, fica esperando a mamãe até facilmente 8h30, às vezes 9 horas. Se você já consegue essa rotina desde cedo, muitas vezes o bebê, quando já está numa idade que consegue mamar sozinho, que aqui em casa, com 5 meses, com 5 até 6, indiscutível, na minha casa, pelo menos, eu nunca tive problema com isso, com os bebês que chegam a ter essa idade na minha casa. Nem todos passam por essa idade aqui em casa. Mas eu já começo a dar mamadeira, isso porque eu não tenho leite materno, que se você tenha é o principal leite do bebê, tá? Então, por favor, dá mamar, né, no peito. Se não tiver, ou por algum motivo, como no meu caso, eu dou mamadeira. E eu começo mamadeira com 4 meses, ajudando para que com 5 e pouco, o bebê já consegue segurar a mamadeira tranquilamente. E isso me ajuda, porque se nesse intervalo entre o bebê acordar e eu levantar o bebê, principalmente, vamos dizer que o bebê está acordando às 7h30. Só que eu só quero que esse bebê levante às 9. Porque eu tenho coisa que eu tenho que resolver em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algumas coisas, ou eu quero tempo pra mim. O bebê já tá acordado, não vai acordar às 9. É importante que acorda cedo, porém, não tem nada errado do bebê ficar ali, né, conversando sozinho. Às vezes tem outro bebê no quarto, no meu caso, às vezes tem 2 bebês ao mesmo tempo, de uma diferença de alguns meses, coisa desse tipo. Gêmeos, não tem problema. Eles ficam ali conversando, brincando e beleza, entra mamãe às 9 horas. Entendeu o que eu estou dizendo? Só que se você está no mesmo ambiente de sono, mamãe acordou, bebê acordou, mamãe levantou, o bebê se sentiu abandonado. Ué, você estava aqui comigo, agora fui embora. E não gosta, vai chorar. Então é por isso que eu gosto de começar desde pequeno, porque daí não tem nenhuma adaptação. Não tem algo que você tem que consertar depois. Não tem esse abandono. Meus bebês não sentem esse separação de mãe e bebê, que eu ouvi dizer que muitos têm. Aí eu acho que tem um termo pra isso. Ansiedade, separação, não sei. Meus bebês não têm isso, nem quando foram no creche. Mas é porque eu começo desde cedo convencendo o bebê de que não precisa de mim. Bebê, pra que vai precisar de mim? Você respira sozinho, né? Seu coração bate sozinho, você faz tudo sozinho, só precisa de mim pra mamar. E eu dou mamar e eu troco a sua fralda. Certo? Então, nessa questão, dependendo da idade do bebê, dependendo se mama ou não, entre a hora de acordar e a hora de levantar, é possível mamãe entrar sem interação. Por exemplo, bebê chorou. Não chora, geralmente não chora nesse horário, chorou. E eu sei, porque né, eu sou a mãe por enquanto desse bebê, que ou deve ser fome ou deve ser fralda. Eu entro, às vezes vai que aconteceu que fez cocô fora do horário normal, por algum motivo, e tá com fralda suja. Eu entro, eu não dou bom dia, eu não fico com o bebê como eu daria o bom dia na hora de levantar. Eu não faço isso ainda. Por quê? Porque ainda não deu hora de bom dia. Eu entro, né, troco a fralda, peguei fralda, fui embora. Ou eu entro com mamadeira, se eu sei que é mamar que precisa, considerando que o bebê já tem a idade para mamar, tá? Assim, a idade de segurar a mamadeira, que pra mim em casa geralmente é 5 meses. Eu dou a mamadeira. Se for necessário, eu posso até ficar um pouquinho, sei lá, e saio. Deixo a mamadeira e eu saio. Esse bebê vai mamar sozinho, tá com 5 meses e pouco, 6 meses, vai mamar sozinho. Eu saio, eu só volto daqui 1 hora. Quando já deu aquela hora que eu entro, abro a porta, bom dia, agora é a hora de acordar. Como se fosse um acordar de madrugada. Eu resolvo que tem que resolver, não vou ignorar você, você chorou, você precisa de mim. Entrei, resolvi essa questão, não interagi, tá? Eu não fiquei dando bom dia, não sei o que, porque daí já levanta, entendeu a diferença? Entrei, resolvi, saí, fechei a porta.
Às vezes, as primeiras vezes, o bebê até resmunga um pouco. Não fica chorando, não fica. Se o bebê fica chorando, daí eu entro e tudo bem. Às vezes levantou mais cedo aquele manhã, às vezes acontece alguma coisa assim. Mas é raro, porque já é rotina. O bebê sabe que quando o sol tá desse jeito, a mamãe não entra mesmo. Ela entra, me levanta do berço quando já tá mais, né, mais ensolarado, vamos dizer. Então, fazendo dessa forma, com os ambientes separados, fica mais fácil para você, mãe, porque daí nesse horário de manhã você consegue tempo para você. É nesse horário que eu levanto, eu faço meu tempo com Deus, meu tempo de leitura bíblica, de orar, de ouvir uma pregação, coisas assim, tomar meu café. Eu estou bem. Daí eu entro e o bebê vai estar bem também. Se você acorda, ai meu Deus, eu tô exausta. Como é possível você acordar um bebê bem? É difícil. Então eu super sugiro desta forma. Mesmo que você comece no mesmo ambiente e logo depois, de preferência, 2, no máximo 3 meses, leva esse bebê para o quarto, acostuma no quarto e daí tem facilmente essa diferença entre o horário de acordar e o horário para levantar.